Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Isabela e hoje eu tô vindo aqui gravar esse vídeo pra explicar um pouco sobre filosofia, que é uma matéria que muita gente tá com dificuldade e é uma matéria difícil de interpretar, então eu tô aqui pra tentar ajudar o máximo de pessoas possível. E hoje, em específico, eu vou falar sobre as escolas de pensamento. E é importante que antes de eu começar a falar sobre isso, eu abra um parênteses e fale pra vocês que é muito difícil achar hoje todos os escritos e todo o material que os filósofos usavam para estudar, porque a gente está falando de pessoas que viveram no período antes de Cristo. É muito difícil de achar esses materiais, porque muitas vezes se desfaz durante o tempo, né? E é muito difícil também interpretar, porque tudo que a gente tem sobre eles são, às vezes, trechos de texto, então tá totalmente fora de contexto. Então a gente chega à conclusão, a gente acredita ser aquilo, mas a gente nunca vai poder chegar e bater o martelo e falar: ah, não, é isso mesmo, porque a gente não tem o contexto do que eles estavam falando. E tá, agora começando. Vamos começar pela escola jônica. O livro, ele traz três filósofos, o Tales, o Anaximandro e o Anaxímenes. O Tales, ele foi o primeiro filósofo que a gente, assim, tem conhecimento. É, quem falava muito sobre ele, tipo, fez vários comentários, foi Aristóteles, Teofrasto e Simplício. A gente só sabe essas coisas sobre Tales por causa desses três filósofos que fizeram comentários, porque a gente não tem nenhum escrito sobre dele. Ele não produziu nada. Não até onde a gente sabe. E a gente, do que a gente descobriu dele, a gente conseguiu a informação de que a arqué para ele era água. A arqué, para quem não sabe, é o elemento fundador de tudo. Tudo veio da arqué, no caso veio da água. Para ele, tudo que a gente conhece veio da água, tudo se originou da água. Tá. Agora sobre o Anaximandro. O Anaximandro, ele era o sucessor de Tales na escola de Mileto. Mileto, para quem não sabe, fica na atual Turquia. E o Anaximandro, ele não tinha uma arqué específica. Ele acreditava no Aperion. O Aperion, para quem não sabe, significa indefinido, ilimitado e indeterminado. Ele não achava que as coisas tinham vindo só da água ou só do ar. Ele achava que tudo era indefinido, indeterminado e ilimitado. Uh, o Anaxímenes. O Anaxímenes, ele era o discípulo, um dos discípulos de Anaximandro. E ele acreditava sim numa arqué, ele acreditava que a arqué era o ar, tudo tinha vindo do ar. E diferentemente de outros filósofos, ele procurou saber como tudo surgia do ar. Ele não queria saber, tudo veio do ar e acabou. Não, ele queria saber como as coisas se formavam através do ar. E ele chegou à conclusão que era através da condensação e rarefação. E um parênteses que eu devo abrir, não sobre o Anaxímenes, mas sobre a filosofia, é que é muito difícil também a gente saber com que idade eles estavam falando algumas coisas, com que idade os filósofos tinham quando afirmavam e falavam algumas coisas. Então a filosofia usa o termo akimé. Akimé significa ponto culminante. É basicamente quando eles amadureceram e alcançaram maturidade para conseguir trabalhar com a filosofia e realmente estudar sobre isso. Não que eles não estudassem antes, mas é só para ter uma base. E o Akimé gira em torno de 40 anos. Tá, agora a escola pitagórica. A escola pitagórica, o que acontece? No final do século VI a.C., a filosofia estava na Jônia e ela migrou para Magna Grécia, que é onde ficava a escola pitagórica. A escola pitagórica foi fundada por Pitágoras, né? Pitágoras de Samos, ele nasceu em Samos e vivia na Magna Grécia. E para ele, arqué era os números. Basicamente é isso, porque ele conseguia ver número e geometria em tudo. Tudo ele acreditava que tinha relação com isso. E os pitagóricos, eles tinham um costume, que a gente não sabe o porquê, mas eles definitivamente não comiam carne e eles só se vestiam com roupas de lã. A gente não sabe por que eles faziam isso, mas eles faziam. E eles criaram, o Pitágoras criou o Teorema de Pitágoras, que é a relação que existe entre os catetos do triângulo retângulo e a hipotenusa. E através disso eles começaram a sistematizar a matemática. E os pitagóricos, quando eles sistematizaram a matemática, eles descobriram os ciclos.
Foi aí que eles entraram na teoria de transmigração da alma, ou para outros, reencarnação cíclica, que é quando a gente tem um corpo e a nossa alma habita esse corpo. E a gente vive tudo que tinha para viver, o nosso corpo morre, mas a nossa alma continua viva, e a nossa alma vai habitar outro corpo, e aí vive tudo de novo, e a alma vai para outro corpo, e aí fica nesse ciclo. Então foi aí que surgiu essa teoria. Pitágoras, ele criou a escala tonal. A escala tonal, para quem trabalha com música ou gosta de música, entende do assunto, vai entender que é o que acontece. Dentro da música a gente tem algumas notas, que vão de dó até si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E essas notas, elas variam no tom, tipo, são 8 escalas e elas vão variando de tom, vai ficando mais agudo. E ele descobriu isso através de um teste que ele fez com cordas, ele ia esticando as cordas, ia tocando e ia descobrindo isso. E outra coisa importante, na real é mais um detalhe. Algumas pessoas da época acreditavam que o Pitágoras era um tipo de místico. Essa questão mística estava muito presente na época. E eles acreditavam que Pitágoras era um místico e que os pitagóricos tinham relações místicas com os números. E por isso muitos diziam que a escola não era na real uma escola, era uma seita. Alguns diziam isso. Tá, agora a escola Eleata. A escola Eleata, o livro traz 2 filósofos, Xenófanes e Parmênides. Xenófanes, ele não estudou nessa escola, mas ele é considerado um dos precursores dessa escola. E ele acusou, o livro traz, ele acusou 2 poetas de apenas ensinarem roubo, adultério e mentir. Ele acusou isso. E os 2 poetas eram Homero e Hesíodo. E Parmênides. Parmênides, ele é um cara difícil de entender. A ideia dele é uma ideia muito abstrata. Porque ele falava muito... Ele não procurou saber da onde as coisas vinham. Ele procurou saber das coisas em si. Enquanto elas existiam. Ele procurou saber disso. E foi aí que criou a ontologia. É um ramo hoje da filosofia que as pessoas trabalham. E a ideia dele, ele falava muito sobre a questão do ser e o não ser não é. Por que ele falava isso? O ser, quando ele se refere ao ser, ele se refere a tudo que existe, tudo que a gente conhece, e o não ser é o nada. E uma coisa que ele falava é que o ser ele pode ser dito e pensado, enquanto o não ser ele não pode ser dito nem pensado. Por que ele falava isso? Porque você concorda que tudo que existe a gente pode pensar e falar sobre aquilo. Porque a gente tem conhecimento daquilo, a gente vê aquilo, a gente tem conhecimento e a gente pode pensar sobre aquilo. Agora, como você vai falar sobre uma coisa que não existe, que você nunca viu, não tem conhecimento algum, que no caso é o nada? Você estaria caindo numa ilusão, porque você não pode falar de uma coisa que não existe, é o nada. E ele falava, então, que o ser, ele era eterno, imóvel, indestrutível, imutável. E por que ele falava isso? Ele falava indestrutível porque, um exemplo simples, se você pegar um papel, por exemplo, e ir rasgando o papel o máximo que você conseguir, sempre vai sobrar, tipo, um pedacinho, uma partícula, uma micropartícula vai sobrar sempre. E não tem como destruir isso. E por isso que ele falava eterno, tipo, eterno não, por isso que ele falava indestrutível, porque não tem como se destruir, vai estar sempre ali. E eterno ele falava porque o que acontece? Ele falava que a gente sempre existiu. O ser, ele sempre existiu, ele sempre esteve presente. Porque você concorda que, um exemplo do ser humano, se você falar que o ser humano, ele veio de outro ser, tudo bem, vai gerar uma cadeia. Essa cadeia, ela tem um início. Esse início, ele dizia que do nada vem alguma coisa. Ou seja, tipo, não tem como a gente surgir do nada, porque o nada não é nada. Essa parte é meio confusa, mas eu acho que tá dando pra entender. E ele falava então que o ser é eterno, que sempre existiu. Porque se ele falasse que o ser veio do nada, seria contraditório dentro das ideias dele. E ele falava muito também sobre aletheia e doxa. Aletheia para ele significa verdade e doxa significa opinião. E ele falava que a aletheia só os deuses possuíam. Só os deuses, eles tinham o conhecimento da verdade. E tudo que a gente falava que era verdade, era na verdade uma opinião. Era doxa. E
através da doxa, a gente cairia no erro. Porque se a gente não pode... Eu vou ficar falando isso, mas se a gente não pode bater o martelo em uma coisa que a gente não tem... A gente pode ter 100% de certeza, mas a gente nunca vai ter o 100% de certeza, porque essa verdade só pertence aos deuses. Então ele falava que através da doxa a gente cairia no erro, muitas vezes. Que mais? Ele criou a teoria da ontologia, o ser é ou se não é. E eu acho que é só isso, se não me engano. Ah, tá. O Parmênides, ele se dizia conduzido pela verdade das divindades mitológicas. Ele dizia que ele foi conduzido através das divindades mitológicas para o pensamento da verdade. E aí cai nessa questão do ser, ele pode ser dito e pensado, e ele cria essa relação, e o não ser, ele não pode ser dito nem pensado. E é só isso, a aula de hoje. Eu espero ter ajudado as pessoas a entenderem um pouco mais. Eu estou à disposição se vocês precisarem tirar alguma dúvida. E é isso, beijos!